O que é a verdade? Ela existe? A gente tem como acessá-la? Ou é só uma invenção temporal, histórica e que sempre está mudando? Eu estou há meses devendo esse vídeo sobre a verdade para vocês. É um assunto que eu trabalhei na universidade, que foi meu campo de investigação, e eu prometi que ia fazer esse vídeo, então estamos aqui. Só que antes disso, eu quero abordar uma coisa que aconteceu essa semana, né? Eu fiz um vídeo sobre o Bernard Kister, falando sobre a hipocrisia dos falsos cristãos, pessoas que se dizem católicas, cristãos, e defendem a violência, defendem o ódio, defendem o uso de armas. Esse vídeo deu muita polêmica, atraiu muita gente aqui, muita gente que vem para comprovar a hipocrisia dos cristãos também, né? Muitos cristãos vindo xingar aqui, muitos cristãos vindo me ofender, porque cristão hipócrita é assim, né? Você aponta a hipocrisia deles e eles provam que eles são hipócritas. E um dos espectadores aqui veio me avisar também que o Nando Moura mencionou esse vídeo. Ele não mencionou meu nome, mas mencionou o vídeo e como sempre, ele é muito afetuoso, né? Muito gentil, me chamou de imbecil, disse que eu queria passar por intelectual aqui. O que é um pouco estranho, né? Vindo de alguém que se autoproclama um merda, um bosta. Se vocês não lembram disso aqui, eu vou deixar o trechinho pra vocês verem. Isso, eu era um merda. Continuo sendo merda, é verdade. Mas Obrigado. você está perguntando para um merda do músico qual é a solução das drogas. Ou seja, alguém que se identifica como merda, como apenas um músico de merda, não sei se tem algum critério, algum referencial para poder avaliar se o outro é um intelectual de fato ou não, se é um pseudo-intelectual, ou mesmo se um outro é um merda como ele. É difícil a pessoa ter uma referência. E ele mesmo diz ali, né, que ele não é nenhum intelectual, e eu concordo com isso, então, nesse sentido, a gente concorda, Nando Moura. Eu acho que você não é nenhum intelectual, você é alguém que quer passar autoridade, mas não tem autoridade em nada, talvez em música, mas isso não posso julgar. E para refutar, né, como disse é o termo da moda agora, para refutar o meu vídeo, ele apresentou duas referências que ele está lendo agora sobre a Inquisição, né, que o tema foi a Inquisição, que eu mencionei ali, que a Inquisição torturava as pessoas. Para mim a contradição não era o fato de haver tortura na Idade Média, porque a tortura era aplicado regularmente naquela época, nos tribunais seculares também era comum o uso de tortura, mas para mim a contradição é o fato de cristãos usarem isso. Cristãos que no período primitivo, no cristianismo primitivo, eram mártires. Então Jesus foi alguém que se entregou para a morte, que foi torturado, que foi crucificado. Os primeiros cristãos foram perseguidos também. Tiago, né, que era o irmão de Jesus, foi morto. Paulo de Tarso foi morto. Pedro foi crucificado também de ponta cabeça, porque ele não queria morrer como Jesus morreu, né? Ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Então, vários outros cristãos naquela época foram perseguidos pelo Império Romano, foram mortos, e depois houve uma transição de perseguidos, de mártires, para inquisidores. E isso é uma coisa interessante, porque tem um livro chamado Uma História do Cristianismo, no qual ele analisa esse percurso, né, de mártires a inquisidores. Tem uma hora que o Nando Moura fala que as torturas nunca foram aplicadas. Eu mencionei um museu em Lima, um museu que na verdade foi a sede do Santo Ofício no Peru, então não é um museu apenas, era a sede da Inquisição no Peru, e esse museu não é apenas uma atração turística, como ele fala, é um museu educativo, e o site deles tem muitas referências interessantes para vocês consultarem sobre como era o processo inquisitorial, como eram aplicadas as penas, as torturas, e eles traduzem um trecho de um livro que é a principal referência sobre a Inquisição, que se chama The Spanish Inquisition, a Historical Revision, que é do autor Henry Kamen, que é um historiador. Ele é doutor em História em Oxford e ele é membro da Royal Historic Society de Londres. Então, se vocês têm interesse na Inquisição, que não é a minha área de pesquisa, não é a área que me interessa, mas se vocês têm interesse, eu recomendo que vocês procurem autores sérios nesse assunto, como o Henry Kamen. E para refutar, né, já vamos a esse termo aqui, essa afirmação do Nando Moura que não havia tortura, tem um livro chamado Uma História do Cristianismo, que é do Paul Johnson, que é outro historiador bastante conceituado. Ele é um autor conservador e católico, caso os conservadores queiram dizer, né, mas esse é esquerdista, historiador esquerdista que só defende marxismo cultural. Ele é um autor conservador, então vale conferir. E tem um trecho aqui que quero ler para vocês, que é interessante também. A Inquisição não apenas era supremamente poderosa, ela constituía um dos conselhos governantes da Espanha, ela provou ser durável, em grande parte porque ela se autofinanciava através do confisco de propriedade dos condenados. O fato de ela precisar de dinheiro para suas operações significava que ela tinha de garantir condenações, por isso o uso da tortura. Calcula-se que no Tribunal de Toledo, de 1575 a 1610, cerca de 32% daqueles cujas ofensas os tornavam passíveis de tortura foram de fato torturados.
Aqueles brutalizados, de acordo com os registros, incluíram mulheres entre 17 e 90 anos e uma garota de 13 anos. Essas torturas estão registradas nos documentos da Igreja Católica, que eles registravam tudo, né? Eles registravam as torturas, como foi feita a tortura, que tipo de procedimentos eles utilizaram, qual foi a punição. A tortura não era para matar as pessoas, era para extrair confissões, e eles torturavam não apenas a pessoa que era acusada de uma violação, né, de um crime, como também torturavam outras pessoas, amigos, parentes, para extrair confissões em relação a quem estava sendo julgado. Então era aplicada, a tortura era aplicada, não é mito, não é uma ficção histórica, como o Nando Moura defende, mas foi realmente aplicado e eles usavam vários métodos de tortura que são conhecidos. Então vamos entrar agora na questão da verdade, né? Porque um dos livros que ele apresentou lá se chamava A Verdadeira História da Inquisição, e quando alguém diz a verdadeira história, ou a verdade sobre isso, a verdade sobre aquilo, nisso está implícito que aquilo que ele diz é verdade, ele sabe qual é a verdade, e aquilo que os outros dizem é mentira, é falsidade. Então é super pretensioso, né? Uma baita pretensão, é uma baita arrogância você achar que você tem a verdade, os outros não têm a verdade, ainda mais quando se trata de autores revisionistas, né? Um dos autores que ele mencionou ali nesses livros sobre a Inquisição é um nacionalista, revisionista argentino. Ele é alguém que defende que a invasão espanhola nas Américas foi a melhor coisa que aconteceu para os índios lá, porque os índios eram bárbaros e os espanhóis eram civilizatórios. A civilização espanhola matou muitos milhões de nativos americanos, né? Dizimou a população nativa-americana. Em questão de 2 séculos, sobrou apenas 9, 10% da população indígena. Eles dizimaram a população indígena. Eles foram muito caridosos, eles foram muito civilizatórios, simplesmente aniquilaram todos os moradores das Américas. É como alguém afirmar que o Holocausto dos judeus foi a melhor coisa que aconteceu para os judeus. Então vamos partir agora para a questão da verdade, que é o tema desse vídeo. Vai ficar um pouco longo, mas vamos lá. O autor que eu estudei, principalmente envolvendo essa busca pela verdade, foi o Martin Heidegger, que é um autor alemão. E para o Martin Heidegger, a verdade ela está oculta. O processo de buscar a verdade é um processo de encontrá-la embaixo de entulhos. E para isso ele se refere a um termo grego que se chama aletheia, né, que seria a verdade para os gregos, que é um termo negativo. Leto, ocultar, e a é a negação. Então, aletheia seria desocultar ou desvelar, como se usa nas traduções, o desvelamento da verdade. Então você tem que retirar a verdade dos entulhos que a encobrem. E o que encobre a verdade? São camadas de interpretação, camadas de sentido. Então há uma verdade original, no começo há uma verdade, e aos poucos, com o passar da história e com as várias interpretações que vão surgindo, essa verdade vai sendo ocultada e some embaixo dessas camadas de interpretação. Então o trabalho do filósofo, no caso do Heidegger, da hermenêutica, seria buscar a verdade embaixo de todas essas camadas de interpretações. E para isso ele geralmente remete aos gregos, aos latinos, então ele volta ao passado para buscar a verdadeira verdade embaixo dessas camadas. Na época eu concordava com isso, hoje já não concordo muito, então o que eu quero fazer com vocês agora é passar outras interpretações do que é verdade, de qual é a busca pela verdade, se existe verdade ou não. Então vamos começar pela verdade lógica. A verdade lógica é a menos questionável, né, porque ela possui regras próprias. Então se você tem um silogismo, por exemplo, as vacas voam. Mococa é uma vaca, logo Mococa voa. Só que a questão da verdade lógica é que ela pode fazer sentido nas suas regras próprias. É como a lógica matemática, né? Elas fazem sentido dentro das suas próprias regras, só que elas não correspondem necessariamente à realidade. Então você pode fazer uma afirmação, as vacas voam, e a gente sabe que na realidade as vacas não voam. Então o silogismo lógico, ele é verdadeiro, ele está dentro das regras próprias do silogismo, então ele é verdadeiro, mas ele não é verdadeiro de acordo com a realidade. E como a gente não fala em silogismos, como a gente não se comunica em silogismos, essa verdade lógica não faz sentido na hora que a gente vai falar sobre o mundo de fato, sobre a realidade, sobre os fenômenos. A primeira teoria que foi desenvolvida, que ainda foi desenvolvida pelos gregos, né, é uma teoria da correspondência. Então, como eu disse, a gente afirmou que vacas voam, a gente vai ver a realidade, vacas não voam, então isso é uma falsidade, de acordo com essa correspondência com a realidade. Nessa teoria, para a gente saber se uma coisa é real ou não, se é verdadeira ou não, a gente tem que fazer uma afirmação de acordo com a realidade. A gente afirma que o céu é azul, a gente olha para o céu é azul, então é uma verdade. Só que essa teoria da correspondência, ela já está obsoleta, ela vigorou até a Idade Média, mas depois ela deixou de ter relevância, porque quando surge a questão do sujeito, né, quando começa uma inversão desses valores, a gente passa a pensar nós, enquanto sujeitos pensantes, conhecendo a realidade. Então esse passo tem um intermediário entre
o sujeito que conhece a realidade. Muitos filósofos da modernidade passam a questionar se a gente realmente tem acesso à realidade, se a gente só não tem acesso aos nossos pensamentos, apenas às nossas impressões sobre a realidade, e se a gente não tem acesso de fato ao mundo. É uma questão que fica um pouco mais complicada. A gente tem a nossa mente nesse meio do caminho. Uma segunda teoria que é desenvolvida nessa época, mais ou menos, que também tem um pouco a ver com a questão lógica, né? Tem a ver com a questão argumentativa, que defende que a verdade é quando você tem proposições que fazem coerência interna. Então você faz uma série de afirmações, e se elas fazem sentido, são mutuamente dependentes, então você teria uma verdade dentro daquela argumentação, dentro daquele discurso. Então seria mais no nível discursivo, não apenas no nível de correspondência com a realidade, mas dentro de uma estrutura argumentativa que, através da fala, através do discurso, você consegue defender uma verdade. É quase o mesmo princípio da lógica, mas dentro de um discurso mais amplo, dentro de uma estrutura discursiva mais ampla. Uma outra teoria que eu acho que hoje seria que eu defenderia, em partes pelo menos, é a teoria construtivista, que defende que a verdade ela é construída, ela depende historicamente. É verdade na Antiguidade ou na Idade Média, é uma coisa. Você pode defender, por exemplo, que o Sol gira em torno da Terra, porque dentro daquele período, dentro daquela estrutura histórica, aquilo faz sentido. Então o Sol girando em torno da Terra era uma verdade para o homem medieval, mas na modernidade, com a ciência moderna, há uma inversão. Então há um outro contexto, há uma outra estrutura social, há uma outra estrutura de conhecimento que afirma que isso não é verdade. Que a verdade é que a Terra gira em torno do Sol. Então você possui, em diferente período histórico, uma série diferente de estruturas de conhecimento que desenvolvem uma nova verdade. E assim por diante. Então cada época, cada período, cada sociedade, cada comunidade teria diferentes normas de criação de verdade. É intersubjetiva, né? A verdade não é apenas o que eu acho que é verdade, há todo um parâmetro social que determina o que é verdade. Seja verdade histórica, seja verdade científica, seja verdade teológica, seja verdade social, mas ela é dependente dos fatores históricos. E isso tem em parte também, eu acho que está relacionado também com uma outra teoria, que é a teoria do consenso, que é aquilo que uma determinada época determina como verdade. Então, os cientistas determinam que a Terra gira em torno do Sol, então esse consenso científico, esse consenso histórico, esse consenso social determina que uma coisa é verdade. E quem defende essa teoria é o filósofo alemão Habermas. E ainda nessa lógica, tem o filósofo Foucault, que defende que a verdade não é objetiva, o que ele chama de regimes de verdade, que cada estrutura de poder, cada estrutura social determina suas próprias verdades. Ele tem um conceito que ele chama de paradigmas, quando em diferentes épocas há diferentes noções de verdade. Eu acho que estão relacionados, essas três noções aí, a noção construtivista, a consensual e a do Foucault, estão muito relacionadas, eu acho que elas dialogam entre si e estabelecem que a verdade não é absoluta, não é objetiva, é uma série de relações que a gente, enquanto sociedade, enquanto grupo, estabelece. Aí há uma outra grande teoria também, que é a teoria pragmática, que se une a certos elementos de outras teorias também sobre a verdade, e eles afirmam que a verdade ela vai se autocorrigindo. É uma questão de refinamento, de teste, de prova, de falseamento, e assim indefinidamente. E por fim, temos o ceticismo, que são aqueles que afirmam que não é possível conhecer a verdade, não é possível saber se existe verdade ou se ela existir, que nós não temos acesso a ela, se nós não sabemos se podemos acessá-la um dia. Então eles sugerem uma suspensão do juízo, você deixa de buscar a verdade, deixa de se preocupar com isso e passa a viver sua vida normalmente, fazendo suas coisas diariamente, até que um dia, se um dia surgir uma resposta, a gente aceita ou não. Mas a afirmação deles é que não é possível conhecer a verdade e nem se ela existe. Eu gosto muito do ceticismo, eu acho que é uma boa maneira de se viver. Não sei até que ponto que alguém pode ser totalmente cético no dia a dia, se a gente pode questionar todas as verdades, sejam elas absolutas ou construídas, ou o que for, mas eu adoraria poder ser um cético completo e não ter que me indagar sobre essas questões. Como vocês podem ver, há várias teorias sobre isso, não há um consenso sobre o que é a verdade na filosofia, na ciência, na história. Eu penso que é uma construção, de fato, uma construção social, não individual. A gente, enquanto sociedade, constrói nossas verdades, as pessoas acolhem essas verdades ou não, se elas quiserem, mas é uma construção. Por isso que eu acho perigoso quando alguém afirma a verdade sobre isso, ou essa é a verdade, porque realmente pode ser verdade hoje, pode ser verdade nesse contexto que a gente está, mas amanhã ou daqui 100 anos isso já não vai ser verdade mais, isso vai ser algo que vai ser um mito.
olha só, naquela época, em 2018, aqueles coitados acreditavam nisso. Quando no fundo já mudou para outra coisa e a gente já não sabe mais nada. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão da verdade, se vocês acham que alguma dessas teorias são mais aplicáveis do que outras, fazem mais sentido do que outras. Qual delas você acha que é mais coerente para explicar a realidade, para poder acessar o conhecimento? A gente pode ter acesso à verdade de fato, se ela está escondida, se ela é uma construção, se ela é absoluta, se é como uma verdade teológica que a gente tem acesso, né, uma verdade dada de Deus. Deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!